Adriano Oliveira de volta para mais uma aula, na nossa aula 3 de PHP avançado. Nessa aula nós vamos criar um formulário para enviar as informações para o banco de dados. Na primeira aula nós criamos esse arquivo config.php, onde ele faz uma conexão. Só mais uma explicação sobre esse arquivo aqui, né? Aqui tem o else. O else ele é opcional, né? Porque assim, por exemplo, quando você faz um if, você quer checar alguma condição, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então esse if aqui, eu já estou procurando se deu erro na conexão. Então o else seria só para dizer, ó, conexão ok, ou seja, se a conexão não deu erro, então a conexão está ok. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, conexão ok. Então ele veio para cá. Nem sempre você precisa usar o if e você precisa usar o else. No caso, a gente não precisa dizer que a conexão está ok, porque a gente já sabe. A gente já fez aqui a checagem com o if. O if quer dizer se, o else quer dizer se não, ou seja, se não é uma coisa é outra. Então aqui a gente nem precisa disso aqui, ó. Muito bem, então tira aqui, a gente não precisa que a informação apareça. Vamos então criar o nosso arquivo de formulário. Vem aqui em File, New File, dá um Ctrl S. No Ctrl S, aqui na nossa página de cadastro de cliente, vamos criar um arquivo, o nome dele vai ser form cliente, form cliente.php. Pronto, tá aqui o arquivo, ó, form cliente.php, não tem nada. Então, como a gente salvou o arquivo, a gente pode usar um atalho do Sublime, que ao invés de a gente escrever o código todo do HTML, a gente só faz assim, ó, coloca o sinal de menor, escreve HTML, ó, tá vendo aqui HTML, ó? A gente vem e clica aqui, ele já monta a estrutura do HTML. Esse doctype aqui HTML é o HTML5, que é a nova versão do HTML para os novos navegadores. Antigamente era só HTML, mas doctype ele já sabe que é a versão nova. Então, vou dar uma explicada aqui rapidinho sobre o que é isso aqui para a gente poder começar a criar o nosso formulário. Então, esse read aqui, ó, é o cabeçalho da página. Essa parte do body aqui, ó, body quer dizer corpo. Então, o que a gente escrever aqui, ó, do body, sempre você vai escrever aqui, ó, onde abre o body e fecha o body. Ó, abriu o HTML aqui, fechou o HTML aqui. Title quer dizer o título. E o que a gente precisa tem que escrever aqui dentro do body, ok? Então aqui no título vamos colocar então um título. Vai ser formulário. Formulário de cadastro. Formulário de cadastro é o título. Esse título aqui que aparece aqui em cima. Deixa eu mostrar logo aqui, para não ficar dúvida aqui, ó. Formulário, ó. Esse título que aparece aqui em cima, tá vendo? Formulário de cadastro. Então é o title que faz isso. Agora o conteúdo que vai aparecer aqui, ó, a gente tem que escrever no body, que é para não ficar dúvida. Aqui nós vamos colocar um H2. H2, quando a gente vai escrever um título para o nosso formulário ou por uma notícia, por exemplo, você está criando um site de notícias, você precisa que a letra esteja um pouco maior, você coloca o H2.
Vou colocar aqui, por exemplo, pode ser a mesma coisa, formulário de cadastro. Formulário de cadastro. Vamos atualizar. Ó, aqui, ó, formulário de cadastro. Agora vamos criar o formulário propriamente dito. A gente coloca um sinal de menor, coloca form e dá um enter. Você vê que ele abriu aqui o form e fechou aqui o form. Então aqui dentro desse form aqui, a gente dá um espaço e vamos escrever um método. Ó, método. O método é o método de envio do formulário. Então, existem duas formas. Existe o post e o get. Nesse exemplo, nós vamos usar o post, que é o mais utilizado. Post. Vem aqui, mais um espacinho e dá um action. Um action. O action quer dizer ação. Quando eu enviar esse formulário, para onde ele vai enviar os dados? Então, ele vai enviar os dados para insert cliente.php, ou seja, é um arquivo que vai receber os dados quando a gente enviar. A gente não tem esse arquivo ainda, mas nós vamos criar ele. Agora vamos criar então os campos para a gente ter no nosso formulário. Vamos criar aqui um label. O label a gente coloca nome. E vamos criar o input. O input é aquela caixa onde a gente escreve. Então, input, type. O type dele é text, ou seja, texto. O name dele é nome, ou seja, quando a gente envia informação pelo formulário, ele vai atribuir o valor a esse name aqui, ó. Então, o nome é esse nome aqui que importa. Ok? Toda vez que você vê um name assim dentro de um formulário e você vê aqui um nome, então o valor que ele vai enviar vai ser atribuído a esse nome aqui, ok? Vamos colocar também aqui um ID. A gente não vai usar ele agora, mas é bom já colocar nome. O ID ele serve para você manipular os dados mais na frente quando precisar. Coloca aqui o valor, value. Então o valor dele é vazio, porque a gente ainda vai preencher. Vamos salvar aqui, dar um Ctrl S. Olha lá o nosso campo nome. Agora vamos criar mais um campo. Dar um label. E vamos colocar data. Mesma coisa. Input. Type dele text. O name coloca datacad. Datacad porque é a data do cadastro. Por que ele é datacad? Porque nós temos que seguir os nomes que a gente criou aqui, ó, na tabela de cliente. Ó, datacad é o nome do campo que vai receber a data, ok? Então a gente tem que criar o formulário baseado nessa tabela que a gente criou. Dito isso, vamos agora colocar o ID, datacad e o valor. O valor é aquele que a gente vai digitar. Vamos criar mais um campo. Nesse campo vai ser valor. Vem aqui, coloca o input, text, name dele é valor, coloca aqui um ID, valor e o value. Muito bem, agora vamos ver como é que está o nosso formulário. Vou atualizar ele aqui, ó, os campos aqui, que legal. Agora vamos criar mais um input aqui. Só que esse input ele tem uma diferença. Aqui no type dele, ó, do tipo, a gente vai colocar submit.
Submit quer dizer que a gente vai submeter, ou seja, enviar a informação. O name dele a gente pode colocar submit, e o valor a gente coloca o nome do botão. Vamos colocar enviar. Opa, enviar. Vamos ver como é que está então. Ó, tá vendo aqui que ele apareceu o botão aqui enviar? Então, recapitulando, você pega o seu Sublime, você faz exatamente como eu estou fazendo aqui no curso, né? Você pausa o vídeo. Se eu escrevi rápido, você dá uma pausa no vídeo, coloca uma tela de um lado você abre duas telas. Você abre uma tela do Sublime e você abre outra do vídeo, para você ver e você ir escrevendo. Vai pausando, vai fazendo aos poucos, não tem pressa não. O importante é você aprender cada conceito, o que cada coisa significa. Ok? Então você, nessa aula 3, você cria esse arquivo, form cliente. Na próxima aula nós já vamos criar esse arquivo aqui para a gente capturar os dados desse formulário. Nós vamos capturar os dados que a gente enviar desse formulário. Ok? Então, se você está gostando desse curso de PHP avançado, você dá um like. Se você não é inscrito, você se inscreve para você receber todas as videoaulas e dicas de programação que eu colocar aqui no canal. Ok? Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.